Amigo, pastor Cimei e dona Roberta, tudo bem? Tudo bem, meu pastor? Agora sim. Agora sim. Papai é o timoneiro? Com certeza absoluta. Nenhuma dúvida. Aquele não é só o capitão do navio, né? Uhum. É o papai. E quando o pai está na direção, né, pastor? Uhum. Com certeza, pastor. Ele... Eu estava ouvindo o pastor pregar aí, comentei aqui com a minha esposa. Tem um livro de George Vanderman que fala o que eu gosto nos pentecostais, o que eu gosto nos católicos. E hoje eu disse para a Roberta, ver o pastor pregando dessa forma, incendiado, parecendo que a boca dele eram labaredas de fogo e o coração da gente palha seca, dava vontade de sair do sofá e gritar e dar aqueles socos para o alto e dizer louvado seja o nome do Senhor, e não ficar parado, né? Mas a gente é tão, a expressão assim, adventista, que a gente se contém, mas a vontade é de levantar e pular, pastor, é de dar glórias a Deus, porque a gente vê nas histórias bíblicas tão bem apresentadas pelo pastor, que cada um de nós reflete essas histórias. É como se Deus tivesse convicção de que aquelas histórias precisassem estar lá para que a gente sentisse a mão de Deus e o Espírito Santo agindo, mesmo através das provações. Pastor Cimei, ver esse menino pregar assim, não entusiasmado, né? Ele está cheio do poder de Deus, né? Incendiado. Está cheio do poder de Deus. Eu vi Cida testemunhando na minha igreja, transbordando, né? Cheia do poder de Deus. E sabe, pastor Semei, eu tenho a impressão que está chegando a hora dessas formas serem quebradas. Uhum. Porque se estamos falando da manifestação do Espírito, ele tirou Filipe de um lugar e colocou em outro, num processo sobrenatural. Ele disse para Paulo, você não vai para aqui, você vai para ali. Ele conduziu a igreja de forma sobrenatural. Coisas vão acontecer e manifestações serão vistas que nós nunca vimos. E nós temos que estar preparados para identificar como obra do Espírito. Ou negaremos a própria operação dele, como em outros movimentos de reavivamento em outras épocas, eles foram rechaçados, tolhidos por falta de identificação. Nós estamos sendo chamados para perder o medo, né, pastor? Perder o medo do Espírito Santo. Medo do o medo que ele Espírito. assuma o controle. Temos que perder o medo de não ter controle. Isso. É isso, ele que tem que comandar isso tudo, né? Não quer dizer falta de planejamento, quer dizer falta de controle. Uma coisa é você achar que você tem que fazer as coisas à deriva, outra coisa é você planejar e dizer assim, bom, isso aqui é o que eu acho, agora faz o que o senhor quer, né? Isso é muito diferente. Bom, eu estou conversando com o casal hoje porque nós temos boas notícias. Eu quero chamar o Gabriel aqui, quero apresentá-lo à sala. Bom dia, senhor Gabriel, tudo bem? Bom dia, pastor. Meu Tudo amigo, bem, graças a Deus. o que eu orei por você, rapazinho, não foi brincadeira, viu? E Clay, fecha por gentileza o chat nesse momento, por favor, porque as mensagens quando entram no celular ficam exatamente diante do rosto da gente. Se você puder, eu agradeço, tá bom? Gabriel, tudo bem, amado? Graças a Deus, agora sim, pastor. Maravilha, né, amigo? Deus te abençoe, viu? Depois nós vamos conversar um pouquinho mais. Eu vou deixar esses momentos aqui com vocês, tá bom? Eu vou só fazer uma oração e permitir que Deus se utilize do conteúdo da vida de vocês para abençoar essas milhares de pessoas que estão adorando aqui nesse momento. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer porque eu ouvi a voz de Gabriel agora. Nós ainda não o conhecíamos, mas em nossas preces ele era muito comum. Quantas vezes pedimos para que o Senhor Deus eterno estendesse a mão sobre esse menino e o trouxesse para o seio da família, onde os pais estavam com o coração aflito,
acelerados, com nó na garganta, com medo, mas confiantes no Senhor, entregando o comando da vida deles aos ditames da soberania de Deus. Eu sei que esse casal estaria aqui, como está hoje, em outras circunstâncias, para falar do mesmo amor que eles creem. Porque é Deus quem importa em tudo isso. Que o Gabriel encare, Senhor, esses próximos dias e a sua existência nesta terra, até que o Senhor venha, ou de alguma maneira a sua vida seja selada no Senhor, como oportunidade para revelar o quanto Deus o ama. Simei voltou, Gabriel voltou de um lugar onde muitos não voltaram. É porque o Senhor tem propósito ainda na vida desses meninos. E talvez não fosse hora, o Senhor conhece o coração, de que esses servos do Senhor descansassem. Eu tenho orado a Deus a Ti e tenho pedido, Senhor, o Teu povo está sendo assolado por essa enfermidade. E tenho orado que o Senhor permita que descanse apenas aqueles que estão totalmente preparados, ou que o Senhor tenha visto que o propósito da existência dessa pessoa já cumpriu o seu papel no processo da expansão do reino de Deus. Eles vão conversar conosco. O Espírito Santo conduz também este momento, para que nós sejamos edificados e fortalecidos em nossa caminhada. Amém. Jesus. Pastor Simei, eu vou deixá-lo e vou ouvir aqui o senhor conduz, tá bom, querido? Tá joia, meu pastor. Eu não poderia começar a falar sem agradecer, primeiramente, a todos os irmãos da Sala 57. Talvez por conta do que vocês fizeram, foi espalhar esse clamor, esse pedido, para que outras pessoas se engajassem nesse movimento de oração, que a gente teve um movimento de oração tão grande, tão difícil de ser contado ou enumerado, porque coisas incríveis aconteceram. Então, eu preciso agradecer demais a vocês pelo empenho, pessoas que ficaram sem comer, em jejum, clamando ao Senhor, nossa, se sacrificando por alguém que não é da família parental, não é sanguínea, não é consanguíneo, mas que entende que é a família de Deus, assim como Jesus disse, meu pai e minha mãe são os que fazem a vontade do meu pai, que está no céu. Ele disse, a maior família, a principal família é aquela que está a serviço do Senhor. Eu louvo a Deus por essa família que eu hoje pertenço, junto com minha esposa e meu filho, porque é uma família que adotou esse problema com o Gabriel como sendo seu. E eu preciso dizer uma coisa muito importante para vocês, queridos. Isso foi tão intenso, foi tão grande, que nós tivemos pessoas de várias religiões se unindo a esse movimento para fazer com que Deus movesse a sua mão na direção do Gabriel e o abençoasse com a cura, porque aqui na nossa cidade, a paróquia católica aqui tem um padre que lidera, e o padre aqui da igreja reunia os jovens e os membros da igreja que trabalhavam junto com ele para orar pelo Gabriel. Irmãos, nossos irmãos batistas, nossos irmãos presbiterianos, algumas pessoas católicas, mensagens que eu recebi de pessoas dizendo assim, não conheço vocês, não conheço o Gabriel, mas estou vendo um movimento tão grande em torno da salvação desse jovem, que eu estou empenhada em oração, jejuando, orando várias vezes durante o dia, para que vocês tenham o filho de vocês de volta em casa. E essas mensagens iam me tocando profundamente. Eu dizia, meu Deus, como isso é possível? Tenho pessoas que estão com a família praticamente toda internada, algumas pessoas entubadas, e mesmo na condição que estavam, também intercediam pelo Gabriel. Então, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque uma chama foi acesa. E a gente sabe que as promessas de derramamento do Espírito Santo,
estão diretamente ligadas a essa questão. A serva do Senhor diz que quando a sua igreja, a igreja de Deus, estiver plenamente refletindo o caráter de Cristo, amando uns aos outros, se importando com o outro, Deus, o Senhor Jesus, virá para reclamá-los como seus. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que há um mover do Espírito atuando através do sofrimento alheio, fora das nossas casas, para nos unir, queridos. Eu tenho certeza disso. Nos unir em torno de quê? Em torno da oração. Quando eu vi todo esse movimento de pessoas de outras denominações orando e clamando ao Senhor pelo Gabriel, eu comecei a pensar, meu Deus, a gente precisa orar um pouquinho diferente. Ao invés de orar para que o Gabriel seja curado, precisamos orar para que o Espírito Santo venha sobre ele e sobre todos os outros enfermos. Porque se a gente assim fizer, a gente vai estar alcançando pessoas de todas as denominações, de todas as igrejas, todos serão abençoados. E talvez esse movimento de oração seja o que una e que revele essa igreja invisível. A gente sabe que tem uma igreja invisível, uma igreja que Deus levantou em todos os lugares. Podemos ter parte do que nós chamamos de verdade. Nós somos depositários da verdade, alguns nos chamam assim. Mas temos um grupo de pessoas espalhado no mundo todo, que é um grupo que compõe essa igreja invisível, homens e mulheres de Deus, que estão prontos em toda parte, imbuídos de interceder e salvar as pessoas que estão ao seu redor, que se importam com as pessoas. O amor de Deus está sendo revelado. E eu louvo a Deus pelo comprometimento de vocês, pelo comprometimento das pessoas que aqui estão na sala, que não partilham da mesma denominação que a gente, mas que se empenharam e oraram, clamaram ao Senhor para que o milagre acontecesse. E o milagre aconteceu. Vocês sabem que nós passamos por aquela primeira prova com o nosso Esdras. E eu vou usar um exemplo aqui, talvez isso até ajude a gente, para a gente ter um pouco de cuidado com o que a gente fala quando a gente quer ajudar, né? Porque eu recebi uma mensagem de alguém que disse assim: pastor, dessa vez o diabo não vai vencer. Gabriel vai ser curado. E a intenção do coração dessa pessoa, muito nobre, uma pessoa que nos ama, que a gente tem profundo amor por ela também. Mas ela falou dessa forma e eu não aceitei essas palavras. Porque eu pensei, o diabo não venceu quando Esdras dormiu. Muito pelo contrário. O Senhor Jesus venceu. Porque o Senhor tomou a decisão de deixar o Esdras dormir, porque ele estava pronto. Foi uma vitória, não uma derrota. Uma vitória. E quando a gente crê que Deus está à frente de tudo, que Ele tem o controle, o comando da nossa vida, até os erros médicos acontecem para a honra e glória do nome do Senhor. Porque está escrito, eu tenho abraçado essa promessa que a serva do Senhor também nos trouxe, que diz que Deus faz uso dos estratagemas do diabo para fazer cumprir os seus desígnios. Então, às vezes, o diabo se empodera e ele acha que está com a corda toda e ele vem para destruir, para matar, para roubar, como diz a palavra de Deus. E Deus diz assim, olha, vai, como bem disse o pastor em sua mensagem, toca, faz o que você quiser com Jó, mas não toca-lhe a vida, não tira-lhe a vida. Então, o diabo vai, mas ele vai tão certo de que tem tudo na mão, mas ele não acredita que através de toda aquela prova, de tudo aquilo que está acontecendo, o Senhor vai ser glorificado. E o meu Deus foi glorificado quando o meu filho dormiu, e o meu Deus foi glorificado quando o meu outro filho foi curado. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. E eu lembrei quando o pastor pregou hoje, da frase de Jó, quando nós estávamos sepultando Esdras, o Gabriel, esse gigante, já ele vai falar para vocês, estava do meu lado, estávamos abraçados o tempo todo, apoiando um ao outro. Ele me ajudou demais a passar por esse momento. E ele lembra que depois que ele escreveu na lápide do irmão, o nome do irmão,
quando terminou aquela cerimônia, eu senti o Espírito do Senhor me tocar para dizer o que Jó disse. O Senhor deu, o Senhor tomou, e eu praticamente gritei, falei bem alto, bendito seja o nome do Senhor. Ah, meus irmãos, desde quando eu estava no hospital, mesmo antes de Esdras adoecer, Deus encheu meu coração de tal forma de amor por ele, que somente ele, eu não sei explicar como isso acontece. É obra do Espírito Santo. Me encheu meu coração e o coração da minha esposa, para a gente, apesar da dor e do sofrimento, glorificarmos o nome do Senhor. Gabriel também assumiu essa postura. Depois que o seu irmão dormiu, ele disse para Deus que ele seria uma nova criatura em Jesus, mas ele estava apenas iniciando uma luta. Ele nem sabia o que viria. E vocês vão descobrir que, enquanto Gabriel esteve lá, era necessário que esse exército estivesse orando. Sabem por quê, queridos? Porque o Gabriel poderia ter uma história mais simples do que a que teve. Mas enxergamos claramente que no mundo espiritual, o diabo queria que o Gabriel não sobrevivesse. As coisas estavam seguindo seu rumo natural e Gabriel ia sair do hospital bem antes da data que ele saiu. Ele vai contar para vocês já já. Deus atuou poderosamente, porque o diabo tentou tirar a vida do Gabriel enquanto ele estava lá no hospital, não só com a doença, mas de outra forma. Ele tentou tirar a vida do Gabriel e provocou um sofrimento extra, além do normal, que ele não esperava, nem nós esperávamos. Todos nós fomos confrontados por esse momento. Vocês lembram que nós mandávamos os vídeos para todo mundo e contamos a bênção. O Gabriel saiu da UTI, foi para a enfermaria. E foi justamente nesse momento que o Gabriel vivenciou a maior de todas as provas. Foi o momento em que ele teve a sua maior dor, literalmente, e a sua maior bênção. E eu fiquei pensando, quando o pastor estava pregando, eu dizendo, meu Deus, eu ia pregar, eu ia dar esse testemunho antes. Gabriel não teve condição, ainda estava tossindo muito. Aí veio o pastor hoje, pregou desse jeito. Meu pastor querido, meu pastor amado, você não sabe quanto você incendiou meu coração com essa mensagem. A gente ouve tantas mensagens de Jó, mas ver um homem incendiado como o pastor se permitiu ser, nossa, me despertou para ver a guerra que aconteceu dentro daquele hospital. O diabo queria muito levar todos ao constrangimento. Ele queria levar essa multidão de intercessores à frustração completa de dizer, Senhor, a gente entende a tua soberania, mas como isso pode acontecer? Como? A gente aceita a tua soberania, mas, Pai, qual a razão disso? Ia ficar complicado, e Satanás queria que isso acontecesse. Ele queria levar a vida do Gabriel. Para que talvez algumas pessoas ficassem em dúvida. Eu, minha esposa, já tínhamos declarado, inclusive publicamente, que acontecesse o que acontecesse, se o Gabriel dormisse ou vivesse, o nome do Senhor continuaria sendo louvado. E muitas vezes com dor no coração, orando no quarto, orações em alta voz, eu e minha esposa, aquela oração realmente desesperada, que um começava, o outro entrava no meio da oração, nem esperava o outro terminar, e clamava, e o outro voltava a clamar também, e a gente esquecia alguns pontos, e o outro lembrava, fala isso, o Senhor precisa saber, era como se ele tivesse sentado no trono, e nós estivéssemos diante dele, intercedendo, para que o Gabriel sobrevivesse. E a gente dizia para Deus, Senhor, talvez seja a tua vontade que ele não sobreviva. Mas nós precisamos também entender que às vezes a tua vontade se coaduna com a nossa vontade. Por que não, Senhor, dessa vez, permitir que ele viva e seja um testemunho vivo para as pessoas que puderem encontrá-lo, quando ele abrir a sua boca, que ele abençoe
E, pastor Wagner, eu preciso dizer isso para vocês. Gabriel chegou, passou esses primeiros dias aqui com a gente, e ele narrou esse momento que eu acabei de me referir, que foi o momento da sua maior prova. Mas ele narrou com muita naturalidade. Enquanto ele narrava, meu coração ficou apertado, do tamanho de um feijão. E eu comecei a chorar incontidamente. E ele falava e eu dizia, meu Deus, como ele sofreu, pai, como foi complicada a situação dele, ele sofreu muito mais do que eu quando estive internado. E eu chorei muito, não contive minhas lágrimas, não me segurei enquanto ele estava falando. Aí ele falou assim para mim, pai, fique assim não. Não fica assim. Eu tinha que passar por aquilo. E Deus me falou nessa hora que eu tinha que passar por aquilo. Eu quero pedir que o Gabriel fale como foi a experiência. Ele ainda está rouco, por isso que a gente está em telefones separados, para que ele possa usar o telefone mais próximo e possa ser ouvido bem por vocês. Mas estamos aqui só separados dos quartos, para não ficar dando microfonia nem reverberando. E o Gabriel vai contar para vocês como foi essa experiência que ele vivenciou. Vai lá, filhão. Então, irmãos, eu passei por momentos em que eu não me lembro. Quando eu entrei no hospital, eu fui internado na enfermaria, aqui em Engenheiro Coelho primeiro. Foram 2 dias. E eu só lembro do momento da internação. Deus, ele precisava, naquele momento da minha vida, me chamar pela dor. Deus, ele tem 2 formas de chamar, pelo amor e pela dor. Mas eu precisava ser chamado pela dor, porque durante 26 anos da minha vida, eu fui chamado por amor e rejeitei a voz de Deus. Irmãos, não se permitam serem chamados pela dor. Esse não é o plano de Deus para a nossa vida. Deus nos chama com amor todos os dias para estar do lado dele e não falhar na comunhão. Mas se for preciso, ele vai usar a dor para te chamar. Eu tive que usar um balão de oxigênio, eu tive que ser entubado, eu acordei da intubação, mas de nada disso eu me lembro. Por toda essa parte que eu passei, Deus ainda não tinha tocado meu coração o suficiente. Eu tive uma melhora e fui enviado para a enfermaria. Ao chegar na enfermaria, eu fiquei numa cama, eu escolhi ficar numa cama que era mais antiga por estar longe da janela. Só porque eu não queria enfrentar a luz, porque eu precisava dormir, eu estava cansado. Porém, essa cama mais antiga, ela tinha um modo de levantar a cabeceira, no qual ela enganchava e era um modo mais mecânico. Em uma das vezes que foi mexido na minha cama, o meu catéter de oxigênio enrolou e ficou preso embaixo desse apoio em que prendia a cabeceira da minha cama. Isso aconteceu por volta, eu acredito, das 2 horas da manhã. Eu comecei a sentir os efeitos da falta de oxigênio às 3 e pouca da manhã. Comecei a sentir dores nos meus pulmões, como se eu não estivesse conseguindo captar o oxigênio. Eu comecei a sentir muitas dores e comecei a reclamar
E eles me deram dipirona uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e não foi necessário, não foi suficiente para passar a minha dor. Na quarta tentativa, eles tentaram me dar um tramal, que era um analgésico mais forte. Porém, eu estava tanto tempo sem beber água e sem oxigênio que minhas veias desapareceram e eu perdi o acesso venoso. A partir das 4 horas da manhã até as 6, que é a hora de troca de turno, eu senti muitas dores enquanto 4 enfermeiros tentavam pegar novamente o meu acesso venoso para poder administrar a medicação. E ninguém conseguiu. Eu continuei com dores até as 6 da manhã. 6 da manhã, os enfermeiros trocaram de turno. E essa troca de turno é sempre demorada porque eles têm que passar todo um relatório de todos os pacientes que estão no quarto para que o próximo enfermeiro saiba de tudo. E durante todo esse período, eu fiquei lá, sentindo dores horríveis, horríveis, simplesmente porque não tinha força de ar e de oxigênio para abrir o meu pulmão. Eu estava esse tempo todo com os pulmões fechados, clamando a Deus por oxigênio, precisando respirar. Em meio a essa experiência de tanta dor, eu passei por uma experiência com Deus onde o Espírito Santo falou comigo, claramente, de forma bem audível. Não sei quem já assistiu o testemunho do meu pai, ele também teve uma experiência parecida. A Bíblia fala que Deus assenta-se-á como fundidor de prata para purificá-la, até que ele veja a própria imagem nela. E o processo de purificação da prata é o seguinte: ele pega a prata bruta, coloca na parte mais quente do fogo e espera que o fogo destrua todas as impurezas até que ele veja o próprio reflexo naquela prata. Meu pai contava essa parte da Bíblia em vários sermões dele, e isso ficava muito na minha mente. Naquele momento de maior dor, onde eu clamava a Deus para que sentisse bem, para que parasse a dor, eu ouvi claramente o Espírito Santo falar para mim: filho, eu preciso que você fique mais um pouco no fogo para que eu termine de te purificar. E como eu falei no início, irmãos, Deus não tinha mais como me chamar pelo amor. Eu já tinha passado por um momento traumático, de dor, que foi com a morte do meu irmão, e não tinha sido suficiente para me trazer para perto de Deus. Eu precisava passar pela dor, e Deus queria que eu ficasse na parte mais quente do fogo para me purificar, até que ele visse a própria imagem em mim. E ele me falou isso através do Espírito Santo. Irmãos, hoje eu posso dizer: olhem para o meu rosto, porque eu reflito a imagem de Deus. Amém. 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 Deus é grande, Deus é maravilhoso, e Ele vai se utilizar de qualquer meio para te alcançar, para que você reflita a imagem de Deus. Amém. Amém. Eu passei por tudo isso, houveram muitas outras coisas, eu voltei para a UTI, Deus atuou, consegui uma vaga para mim na UTI novamente. Eu voltei, fiquei no quarto com uma senhora que faleceu, depois trocou e eu fiquei com um rapaz que estava acordado e eu tive a oportunidade de conversar com ele, de falar de Deus para ele.
Depois disso, eu continuei minha melhora e voltei para a enfermaria. Na enfermaria, fiquei com outro rapaz. Tive a oportunidade de fazer um culto com ele pela manhã, no dia da minha alta. Era um rapaz da Universal, então ele era mais aberto a isso. A gente falou sobre as coisas de Deus. Eu fiz uma oração bem longa com ele. E no final, ele disse: Poxa, eu queria tanto ouvir um hino. Eu estava, irmãos, com a voz pior do que eu estou agora. E eu fiz uma oração simples a Deus. E Deus me concedeu a habilidade de cantar naquele momento, para que o coração do Heliberto fosse tocado. Deus, ele age de formas muito estranhas, porque eu já estava na UTI há 4 dias, em ar ambiente. Eu já não estava precisando de oxigênio, mas Deus usou o protocolo do hospital, que era ter que passar mais 24 horas na enfermaria antes de ter alta, para que eu tivesse o contato com o Heliberto. Poucas horas antes de eu sair, outra pessoa foi colocada no quarto comigo e com o Heliberto. E para minha surpresa, eu tinha orado para que Deus, eu e meu pai, a gente estava orando para que Deus realizasse milagres no dia da minha alta. E eu tinha orado muito pelo Breno, que tinha ficado comigo na UTI. Poucas horas antes da minha alta, quem foi colocado no meu quarto na enfermaria, por conta da sua melhora, foi o Breno. Deus realizou muitos milagres quando eu estive lá e quando eu saí. Aquele hospital, quando eu cheguei, a UTI estava lotada. O PA, que é o pronto atendimento, estava cheio de pessoas esperando por atendimento. Quando eu saí, o pronto atendimento estava vazio. Amém. Quase todas as pessoas, quase todas, da UTI que estavam sedadas e entubadas, estavam acordadas. Quase todas as pessoas que já estavam acordadas tiveram melhoras, inclusive subiram para a enfermaria. Deus realizou um milagre na vida das pessoas que estavam lá, na minha e na de vocês que intercederam. Amém. Deus precisava que eu sofresse por um espaço de tempo para que vocês se acostumassem a se manter na presença dele, rogando. Sabe por quê? Muitas pessoas ainda precisam. E Deus quer que todos os dias a gente continue rogando, pedindo, porque pedir-se e dar-se-vos-á. Deus sabe que enquanto estivéssemos próximos a Ele, estaríamos pedindo o que Ele quer, as coisas que estão no plano dele. Então, irmãos, enquanto estiverem próximos a Deus, peçam. Não tenham medo de rogar pelo que vocês querem, porque a sua vontade coaduna com a de Deus. Amém, E se a Senhor. sua vontade não coadunar com a de Deus, Ele vai arrumar uma forma de te mostrar o porquê isso aconteceu. Porque a gente não sabia a razão de eu passar por isso. A gente não queria que eu tivesse que sofrer. E a gente orou para que eu saísse antes. Mas hoje, através do meu testemunho, vocês têm a resposta do porquê teve que demorar. Porque vocês precisavam passar mais tempo na presença dele. E porque ele precisava terminar de me purificar. Amém. Eu louvo a Filho, Deus. Fala, pai. fala da música que você ouviu na sua mente quando você estava Sim, naquele momento de maior aflição. eu tive um momento de aflição também lá, onde eu tive que usar uma máscara chamada NVI, uma máscara de alto fluxo de oxigênio para expandir o meu pulmão. Porque aquele processo na enfermaria,
colabou o meu pulmão. Colabar é grudar um lado no outro, porque o pulmão não tem força para abrir. E essa máscara, ela manda um alto fluxo de oxigênio para abrir o pulmão. Só que ela ocupa maior parte do rosto, dando uma sensação, para mim, de sufocamento. E eu ia ter que passar 2 horas com essa máscara. Outro momento de muita agonia para mim, porque eu já tinha testado essa máscara e não tinha conseguido usar. Mas a médica falou para mim, é a única forma de fazer com que o seu pulmão volte à forma natural dele para que você consiga respirar. E eu tive que usar. Fazia muitos anos, muitos, que eu não escutava Arautos do Rei. Mas Deus soltou o coro de uma música na minha mente para poder me fazer cantar mentalmente esse coro durante as 2 horas que eu estava com aquela máscara. O coro da música fala o seguinte: você nunca está sozinho. Deus jamais lhe deixará. Ele tudo vê. Glória a Deus. Não se esconde ao ver você chorar. Ele ouve a oração que é feita pela fé e vem ficar mais perto de você. O Deus que eu conheço tem poder, pode a vida transformar. Amém. E eu cantei esse coro na minha mente durante as 2 horas e 25 minutos, que foi o tempo que a enfermeira, a fisioterapeuta chegou para retirar a máscara de mim. Se vocês quiserem escutar depois dessa música, Você Nunca Está Sozinho, do Arautos do Rei. Em todos os momentos de aflição da sua vida, escute o coro dessa música, porque você vai sentir Deus mais perto de você como eu senti naquele Amém. momento que eu precisava. Filho, deixa eu contar uma experiência vivida com você. Nós tivemos a presença de duas pessoas que, na minha opinião, são dois anjos, dentro daquele hospital, que por uma questão profissional, eu não vou citar o nome deles, mas dois enfermeiros que, na realidade, são missionários. E eles apoiaram, estiveram muito próximos ao Gabriel, tentando não deixá-lo só. E nesse diálogo que Gabriel foi desenvolvendo com esses enfermeiros, ele descobriu que eles eram missionários também. E o Gabriel tomou uma decisão de realizar uma missão fora do país, porque ele ficou encantado com a história daqueles dois enfermeiros que todo ano viajam para Guiné-Bissau e fazem um trabalho incrível lá de evangelização. Agora mesmo, eles estão arrecadando Bíblias, porque todas as vezes que eles viajam, eles precisam levar Bíblias dentro da mala. Então, eles não conseguem levar muitas Bíblias por conta da questão do excesso de peso. Mas alguém agora conseguiu um espaço dentro de um container para levar alguns milhares de Bíblias para a Guiné-Bissau para o próximo evangelismo que eles vão fazer lá. Inclusive, ela me pediu ajuda. Eu aproveito aqui essa enormidade de pessoas, de membros que aqui estão da igreja, para pedir ajuda para vocês. Tanto eu quero fazer esse pedido para ajudá-los a levar essas Bíblias, como também para ajudar o Gabriel a realizar essa missão. Porque quando nós encontramos o Gabriel, a primeira vez que permitiram visita com o Gabriel contou para a gente dessa experiência com Deus, falou que ele precisa continuar tendo essa experiência muito vívida com Deus, e até a gente se assustou um pouco, a namorada, eu e a mãe, ficamos um pouco assustados, porque ele disse assim, olha, eu vou sair em missão para Guiné-Bissau, e a gente já sabia disso, então eu já tinha planejado ir junto com ele, e a namorada também ia junto com ele, mas aí quando a gente foi ouvir dele que ele ia para essa missão, ele disse assim, pai, o senhor não vai? Olhou para a mãe dele e disse, mãe, a senhora não vai? Olhou para a namorada e disse, você também não vai. E a gente ficou meio assim, né? Logo a princípio. Aí ele disse assim, eu preciso dessa experiência sozinho com Deus. Eu não quero nenhuma distração.
Não quero que pareça uma viagem, um passeio. Eu quero uma experiência com Deus. Eu quero viver isso só eu e Ele. E eu louvei Como eu tanto a falei, Deus né, ali pai? naquele momento. Como eu falei, eu nunca dediquei 100% do meu tempo para Deus. E eu quero que alguma vez na minha vida, principalmente durante essa missão, eu tenha 24 horas do meu dia para dedicar à missão de Deus. E eu não quero que nada me distraia, porque eu sinto que a melhor forma de transbordar gratidão pelo que aconteceu comigo é servindo a Deus 24 horas por dia, pelo menos nessa missão. Glória a Deus. Gabriel, só um pouquinho, pastor. Eu Tranquilo, olhando pastor. vocês conversarem aqui, eu não vou entrar na tela, vou deixar que vocês fiquem na tela. Gabriel, quando você diz assim, Deus não conseguiria me chamar mais pelo amor, mas ele teria que usar a dor para isso. O que você quer dizer para nós com isso, cara? Eu quero dizer que Deus ele tem um amor tão grande pela gente, tão grande, tão grande, tão grande, que ele não aceita, como meu pai e minha mãe, que um filho dele se perca. O meu pai a vida inteira e a minha mãe lutam pela salvação dos seus filhos. E Deus é a mesma pessoa, ele é pai. E se ele precisar, ele vai fazer de tudo para que você se salve. De tudo. Assim como um pai que às vezes precisa repreender o filho com a vara. Eu precisava ser repreendido com a vara para que ele demonstrasse o amor dele por mim, para eu me salvar. E foi isso que eu quis dizer, que quando Deus não chama pelo amor, ele precisa me chamar pela dor, para demonstrar o amor dele por mim, de uma forma que eu finalmente entendesse que não dá para viver sem agradecer por esse amor. Você estava distante de Deus, filho? Estava, pastor. Mesmo tendo passado pela dor da morte do meu irmão, que fez me aproximar de Deus, eu acabei me afastando novamente. Por incrível que pareça, eu já tinha parado de beber, de fumar, porque eu estava afastado da igreja antes da morte do meu irmão, completamente. Eu bebia, eu fumava, eu não tinha comunhão com Deus. Depois da morte do meu irmão, voltei a me aproximar de Deus, mas com o tempo eu voltei a me afastar de novo. Inclusive voltei a colocar álcool na minha boca, por incrível que pareça. E Deus olhou para mim e disse: filho, o que mais eu preciso fazer para você entender? Eu te causei uma das maiores dores que você podia sentir. Eu tirei metade de você. Eu tirei a parte consciente de ti, aquele que te ajudava a se manter no caminho, aquele que era a tua base. Eu tirei o teu irmão, aquele que dormia no mesmo quarto contigo desde os mais novos anos, aquele que passou tanto tempo contigo que vocês pareciam a mesma pessoa. Eu te causei uma das maiores dores que eu podia causar e não foi suficiente. Deus olhou para mim e disse: ainda assim, eu não posso deixar você se perder, porque eu ainda preciso te usar. Você é um instrumento, como eu falei para o meu pai. Nossos corpos são como violões.
que Deus usa para tocar a música que Ele quer, para tocar o coração de outra pessoa. Nós somos meros instrumentos. Eu tenho o dom de cantar, eu tenho o dom de tocar, e Deus me concede, através do Espírito Santo, o dom de falar. Então Deus não podia deixar que esse instrumento, com tanto potencial para a volta dele, para apressar a volta dele, se perdesse. Ele precisava de mim, trabalhando junto com ele. E depois de uma grande dor, ele precisou me causar uma dor física, porque eu, especialmente, eu trabalho com a área de educação física. E eu fortaleci o meu corpo durante 3 anos ininterruptos. Eu treinei, eu me tornei um cara grande, forte. Eu tinha 88 quilos, quase 90, com uma porcentagem de gordura bem baixa. E esse processo físico me fez ficar muito orgulhoso e confiante em mim, e no meu físico, e no meu orgulho, e no que eu era capaz de fazer, de levantar muitos quilos, de realizar atividades que poucas pessoas realizavam. E isso deixou meu orgulho lá em cima, a ponto de achar que eu não precisava tanto assim de Deus. E deixei, depois da morte do meu irmão, de buscar a Deus o tanto que eu buscava, porque eu passei a confiar em mim novamente. Mas Deus precisava me mostrar que em nenhum momento da minha vida eu posso confiar em mim, independente da força que eu acho que tenho, independente do que eu acho que sou capaz. Em Biel, momento nenhum eu posso confiar em mim. você falou isso e eu lembrei que é importante que o pastor saiba que você falou para mim recentemente que o fato de você ter o corpo que tinha fazia com que você tivesse tanta confiança de que a Covid jamais poderia lhe abater, porque você era contra tudo aquilo que a maioria das pessoas diziam, né? De que só fica grave e só adoece gravemente dessa doença quem é sedentário, quem é acima do peso, quem tem comorbidades. E você tinha muita confiança em si mesmo, porque você era um corpo atlético, você fazia atividade física todos os dias. E aí é bom que você fale isso, porque isso é uma questão até de utilidade pública, né? Para que as pessoas Então, saibam que não é assim, que é Deus que tem o controle sobre a vida da gente. eu me confiei, inclusive, mais na ciência do que em Deus, porque eu estudei um pouco do que faria com que o Covid se alastrasse. E eu descobri que a atividade física inibia o transporte do Covid dentro do nosso corpo. Então eu fiquei plenamente confiante de que eu não ia pegar Covid e que se eu pegasse, eu não ia sentir nada, porque eu era um atleta. Eu treinava 6 vezes por semana e tinha um corpo atlético. E para mim, na minha cabeça, eu nem precisava usar máscara direito. Meu pai contemplou essa cena algumas vezes. Eles levam, às vezes, o meu café da manhã na academia, praticamente todo dia, porque eu acordava muito cedo para dar aula. Eu começava a dar aula às 5 da manhã. Então minha mãe fazia o café da manhã e meu pai ia levar para mim, ou ela mesma. E várias vezes eles chegaram na academia e eu estava com a máscara aqui embaixo, pelo excesso de confiança em mim e nas atividades que eu realizava. Então, pessoal, não negligenciem os cuidados por terem uma vida saudável, por terem uma alimentação boa, por achar que estão com a imunidade boa, por praticarem atividade física. Nada disso vai te proteger. A única coisa que vai te proteger é se manter próximo de Deus, para que Ele não te precise chamar pela dor. Amém. Amém. Eu fico olhando, pastor, essa cena e fico pensando no seguinte: nas movimentações que Deus faz para salvar a nossa vida.
Algumas nós compreendemos, outras nós não compreendemos. Outras até aceitamos, outras não. Mas uma coisa eu lhe garanto, querido, você está olhando para o Gabriel, para o pastor Cimei, para a Roberta, da minha história é diferente. As características da minha situação, elas são muito diferentes. Mas eu quero lembrar você uma coisa, querido. O Deus é o mesmo. O Deus do Gabriel que moveu muitas peças para que ele estivesse aqui falando da sua conversão, que o Gabriel está falando da conversão dele. Deus moveu a dor para isso. Não que Deus tenha causado. Deus permite, ele se utiliza disso para melhorar. Sem dúvida. Agora, a família Gondim, Deus tem um propósito em tudo isso. Há questões que vocês precisam reconhecer interna e externamente, individualmente e como grupo familiar. Deus não permitiria que tudo isso estivesse acontecendo na vida de vocês se não houvesse um propósito de lapidar essa família ainda mais. Porque a obra de salvação através da vida de vocês, ela é extensa, é incalculável, né? Na vida de todos vocês, somando os tempos de vida que vocês têm, de ministério que todos vocês têm, o quanto de gente já foi inserida no reino de Deus pela vida de vocês. E aqui na sala isso está tomando uma proporção gigantesca. Deus não colocou essa família aqui por acaso. Vocês estão aqui porque tem servido de instrumento de salvação na dor de vocês. Glória a Deus. Deus está talhando a vida de vocês, a família de vocês ainda mais, à semelhança do Senhor, para que isso se torne ainda mais eficiente. Eu glorifico a Deus, porque Ele trouxe vocês para cá. Vivemos a experiência do testemunho da morte da sua mãe, depois veio do Gabriel, depois do Esdras, agora o Semei passou por tudo isso, o Gabriel passou por tudo isso, e a sala intercedendo e crescendo nesse próprio período, né? Porque Deus está mostrando para a gente que Ele faz, como o Gabriel disse, tudo, sabe o que é tudo para salvar a gente? Ele faz tudo, amigo. Eu queria que você, o Gabriel, olhasse para a sua vida e visse Deus agindo em tudo. Se você está distante, se você não reconhece a Deus, se você não o tem visto agir na sua vida, Ele age. É que às vezes a gente fica tão longe e tão autoconfiante que deixa de ver isso. E aí Deus precisa tirar um pouquinho o chão para dizer assim, ei, aqui quem comanda sou eu. E eu quero salvar a sua vida. Gabriel, Cimei e Verinha estão aqui para mostrar para a gente que Deus quer salvar a vida da gente. Irmã Roberta, deixa eu chamar aqui Verinha também, eu quero que ela venha para nesse nosso momento final desse testemunho. Cadê? É isso mesmo. Irmã Roberta, eu vi Cimei falando, como Deus processou tudo isso em seu coração. Ver seu filho falando para a gente, não mais um cara que está bebendo, que está fumando, que está longe de Deus, mas alguém próximo, que reconheceu que o Senhor é o mais importante na vida dele, com desejo de fazer missão. Vê que coisa extraordinária isso, né? Depois de tanto sofrimento, irmã Roberta, como é que a senhora vê isso? Pastor, eu quero começar falando de quando o Esdras foi, né? Quando o Esdras foi, parece que a gente ficou sem chão. E antes do Gabriel adoecer, ainda era muito difícil entender porque Deus havia permitido tudo aquilo, né? Apesar da gente se submeter, a gente ainda questiona, sofre, e é difícil de lidar com essa dor. Mas quando o Gabriel adoeceu, eu pude entender e aceitar os propósitos de Deus de uma forma, entender Ele agindo para salvar realmente. E eu entendi que o Esdras descansou, que Deus separou ele.
e que Deus estava agindo para salvar Gabriel. Foi muito difícil vê-lo sofrer, muito difícil. Clamar pela vida dele era como se a minha alma estivesse saindo dentro de mim. Mas eu louvo a Deus hoje, porque ele salvou meu filho Esdras, fazendo ele descansar, e eu sei que logo, logo nós vamos encontrá-lo, e salvou Gabriel através de todo esse processo, e trouxe ele. Eu tinha certeza que Deus iria trazê-lo para testemunhar, e para honra e glória do seu nome. Irmã Alberto, a senhora percebe uma coisa? Eu estou falando só da aparência, né? Aparentemente, Esdras podia descansar. Sim. Aparentemente, Gabriel não. Uhum. Como Deus é bom, né? A gente vê o amor de Deus em todos os momentos, né? E quantas vezes a gente não pensou, Senhor, por que não foi com a gente, né? Porque não foi eu, não foi o Semei. Ele muitas vezes questionou. Mas o próprio Gabriel falou, mãe, eu tinha que passar por isso. Eu precisava passar por isso. E eu sei que, apesar de todo o sofrimento, Deus realmente nunca nos deixou só. E sempre esteve ao nosso lado de alguma forma, através de uma oração, de algum irmão, a palavra de alguém, dos pequenos detalhes, né? Tem uma música que foi muito presente em nossa vida durante todo esse momento, que é Deus de Detalhes, do pastor Lucas. E nessa música ele fala que ele se preocupa com todos os detalhes, né? E eu sei, desde a hora em que o Gabriel entrou aqui no pronto-socorro, através do cuidado daqui, quando ele chegou lá, usar o único capacete que tinha no hospital antes de ser entubado, não tinha outro, só tinha aquele, só podia ser usado na UTI, e foi usado na enfermaria com ele, e depois na UTI também. Então, a gente foi vendo o cuidado de Deus, né? Ao mesmo tempo que estava essa guerra no mundo espiritual, Deus estava sempre mostrando que ele estava por trás, atuando de alguma maneira, nos Irmã, momentos mais difíceis. o pastor Semei chegou no hospital e não tinha praticamente ninguém no estacionamento. Uhum. O movimento daquele hospital estava muito pouco em relação aos dias que antecederam. É porque as bênçãos da oração de um povo em massa, orando, crendo, respingou sobre aqueles todos ali. E é assim quando é com os filhos de Deus. A bênção não fica só para a gente, não. Sai Pastor, arrastando muita gente, né? pastor, e a forma como a gente soube disso é que foi mais inusitada e tinha que ser inusitado para a gente crer que era Deus operando. Porque quando a gente chegou para visitar o Gabriel, já no finalzinho, faltando poucos dias para a alta dele, a recepcionista, que não sabia desse movimento de oração e de que a gente estava pedindo isso a Deus, a primeira coisa que ela falou quando viu a gente chegar foi assim, que bom, né? Vocês viram como melhorou? A gente pensou que ela estava falando de Gabriel. E aí eu fiquei olhando, esperando ela falar. Vocês viram como melhorou? Eu fiquei esperando, achando que ela ia falar de Gabriel. Ela disse, o posto está vazio, quase ninguém precisou subir para a UTI, teve muita gente acordando, recebendo alta, teve muita gente sendo estubada. E aí eu olhei aquilo, ela falando aquilo, eu olhei para a Roberta e disse, nega, será que isso realmente está acontecendo? A gente está ouvindo isso? E ela falando, repartindo um pouco do alívio que eles, como funcionários do hospital, estavam sentindo. Mas eu não me senti totalmente satisfeito com aquilo ainda, né? Depois a enfermeira, chefe de enfermagem lá do hospital, que se aproximou muito da gente, no dia da alta de Gabriel, eu conversei com ela. E eu disse assim, o que é que você acha? Até coloquei no vídeo esse depoimento dela. O que é que você acha da atual circunstância do hospital? Porque nesse mesmo dia, pastor, quando a gente saiu, a gente olhou o posto e o posto estava vazio. E eu disse para a Roberta, puxa, a gente não tirou foto, era para tirar foto do posto, que eles chamam de covidário. É a tenda onde eles atendem o pessoal que vai fazer o primeiro atendimento, é no covidário.
vazio, completamente vazio. E aí, quando eu conversei com essa enfermeira, eu perguntei para ela o que ela achava da atual situação, né, do hospital. Ela disse, olha, desde quando eu cheguei para trabalhar aqui, a gente nunca vivenciou um momento tão bom, de tantas pessoas tendo alta, poucas pessoas procurando por Covid. Aí ela usou a seguinte expressão: a gente sabe que tem a vacina aí que está atuando e a baixa de pessoas procurando atendimento é até normal, mas o que é claro de que realmente alguma coisa aconteceu é que os doentes de dentro do hospital começaram a melhorar. Poucas pessoas precisando de UTI e muitas pessoas sendo estubadas e melhorando, saindo da UTI para a enfermaria, como foi o caso do amigo do Gabriel. Então, essas informações todas, eu até disse assim, eu não quero que a igreja se torne presunçosa, porque eu me preocupo muito com a santificação dos nossos propósitos. Ora, se essa bênção viesse, eu não queria que a gente levantasse a bandeira dizendo o povo de Deus orou e o milagre aconteceu. Não, eu queria que nós vibrássemos única e exclusivamente pela obra maravilhosa do amor de Deus em abençoando Gabriel, abençoar tantas outras pessoas ao seu redor. E isso foi fato, isso nós experienciamos, nós olhamos isso com nossos próprios olhos. Quando a enfermeira disse a calmaria que nós estamos vivendo agora, desde quando eu estou aqui no hospital, jamais vivemos. Isso para mim foi muito forte, pastor. Pastor Simei, deixa eu ministrar o seu coração agora, como pai e o coraçãozinho da mãe, Roberto. Amigo, acho que a primeira vez que eu ouvi a esse respeito, você estava numa situação grave por causa da Covid. E progressivamente eu fiquei sabendo mais sobre a sua experiência, o seu trajeto. Deus está preparando você, amigo, e Roberta, para viver em um ministério absolutamente poderoso, amigo. Amém. Sabe que é Deus restaurando você, amigo? Glória a Deus. Eu vejo tudo isso como uma restauração. E Deus está movendo em lugares que Ele não moveria se não fosse com tudo isso. Estando num lugar que você pode hoje exercer forte influência para milhares e milhares de pessoas. Amém. Você hoje é um pastor voluntário, mas muito, muito poderoso no Espírito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Restaurado, redimido pelo sangue do Cordeiro ao lado da sua esposa, com um filho descansando, é verdade, mas o outro vivo para testemunhar do poder de Deus. Amém. Amigo, você é um pastor melhor hoje. Amém. Você é um pastor melhor hoje. E Deus está agindo aí, amado. Eu amo vocês. Eu preciso de você, amigão, para ser feliz. Amém, pastor. Você é a parte visível de Deus e porque você e Roberto existem, eu creio mais em Deus. Amém. Amém, pastor. Cuidado com se deixar usar, viu, cara? Ô, pastor, olha, eu vou fazer menção novamente ao sermão do pastor, porque quando a gente está no fogo, pastor, lá no lugar onde Gabriel falou, na parte mais quente da fornalha, o diabo entra nessa guerra para desestruturar você. E quando eu estava no meu quarto orando junto com o Roberto, muitas vezes era como se o diabo estivesse gritando: você já abandonou os caminhos do Senhor um período da sua vida? Agora você está pagando. E parecia que o diabo queria que eu acreditasse nisso. Ouvi o pastor falar que mesmo pessoas um dia arrependidas, servas de Deus, que se prontificam a estar diante da sua presença, também sofrem e padecem como o próprio Jó padeceu. Gabriel falou, Deus nos chama pelo amor e chamou ele a vida inteira, ele não deu ouvido, Deus usou a dor, continuou sendo o amor, porque precisa ser muito amoroso para tocar e ferir tanto o filho a fim de fazer com que ele tenha a sua atenção voltada para ele. É preciso muito amor. Então, Deus fez isso com Gabriel através da dor. Mas o que eu quero dizer, com base no que nós aprendemos hoje no sermão do pastor, é que mesmo Jó, elogiado
pelo seu pai maior, meu servo Jó, homem temente a Deus que se desvia do mal. Está provado pela sua própria história que até Jó, homem temente a Deus que se desviava do mal, ainda precisava crescer em intimidade com Deus, ao ponto dele mesmo dizer, eu o conhecia em parte, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido pastor, que eu tanto amo, que eu já declarei aqui, que toda vez que eu falo do amor que eu sinto pelo Senhor, eu me emociono. Porque Deus te usou com mão firme e poderosa para me colocar novamente nesse ministério. Você sabe disso. Há muito preconceito de pastores que enfraquecem, que tropeçam, que apostatam. Ninguém acredita que um pastor possa um dia vacilar, cair, apostatar, pecar gravemente contra o Senhor. Ninguém acredita, não aceito. E tem gente que até hoje não aceita. Mas eu fui abraçado. Você é meu pastor, amigo. Glória a Deus. Eu fui abraçado. Eu recebi esse amor. Minha família recebeu esse amor. E o amor transforma, o amor, ele constrange. Essa expressão foi até tirada de algumas Bíblias. Algumas pessoas não gostavam, mas eu gostava, sempre gostei dessa expressão, que o amor de Deus constrange. E o amor das pessoas também constrange a gente muitas vezes. E meio que pega a gente como se fosse uma laranja, espreme assim, sabe? E diz assim, olha, eu quero tirar o teu suco, porque tem coisa doce aí para sair. Deus quer te usar, quer adoçar a vida de alguém através de você. Você precisa ser espremido, e o amor faz isso com a gente. Espreme a gente. Eu me senti espremido pelos meus irmãos que oraram por mim nesse período agora, que oraram por minha esposa, que oraram por Gabriel. Roberta gravou um último vídeo agora agradecendo as mães, que o que tinha de mãe escrevendo para ela, dizendo, eu estou orando pelo Gabriel como se fosse meu filho, estou lutando com Deus como se fosse meu filho. Mandavam áudios chorando. Uma irmã mandou um vídeo chorando, falando de Gabriel. Nem conhecia o Gabriel. Eu peguei o vídeo na hora e dei para o Gabriel, filho, escuta isso. A irmã chorando, em lágrimas, dizendo, eu orei tanto e estou tão feliz com a recuperação dele. Eu dizia, parecia mais família do que minha própria família, mais consanguínea do que meus próprios irmãos. De tanto amor. Cheiro de igreja primitiva. Como o senhor costuma dizer, cheiro de igreja primitiva. Então, pastor, voltando, parecia uma guerra, foi uma guerra muito grande, desde a morte do Esdras, até o meu momento dentro do hospital foi uma guerra também. Eu dizia para Deus, Senhor, eu quero receber essa salvação, mas eu ainda não sinto, me ajuda. E você já sabe o testemunho, não vou me alongar aqui. E Deus me encontrou naquele lugar, eu tive um encontro pessoal com Deus, minha mente foi transformada, foi mudada. E eu entendi por que Jesus dizia para Pedro, quando você se converter, confirma teus irmãos, apacenta essas ovelhas, cuida da igreja. Então, todos nós precisamos passar por esse processo, e essa foi a vez de Gabriel. Gabriel agora está me apacentando, dá para acreditar? Às vezes eu mergulho no choro, na angústia, lembrando do sofrimento dele, e ele chama a minha atenção, pai, para de sofrer, isso foi bênção. Deus usou isso para me alcançar, para me salvar. Sabe, pastor? Então, logo no início eu gravei um vídeo, e depois eu fiquei pensando, será que eu devia gravar esse vídeo? Porque às vezes a gente desafia o inimigo, isso não é necessário desafiar o inimigo. Mas eu disse lá que talvez o inimigo quisesse destruir a minha fé e levar embora de mim a certeza de que Deus me ama e que está cuidando de mim, mas que eu não iria abrir mão do amor que tenho por Deus. Eu já vivi longe dele, já agredi muito ao Senhor com meus pecados, já o fiz sofrer demais, e hoje no meu coração, o que eu sinto no meu coração é o desejo, Gabriel ontem falou comigo sobre isso, Pai, Deus precisa transformar o coração da gente de forma que a gente sinta prazer em obedecer, que a gente queira obedecer, que a gente ame obedecer. Porque que graça tem a gente ficar se esforçando para fazer uma coisa, enquanto Deus diz, misericórdia, não quero sacrifício, estou cansado dessas assembleias solenes, cansado desses sábados de vocês, quem só requereu que vocês pisassem nos meus átrios, como está escrito em Isaías, não precisa vir na minha presença com o coração como vocês estão, porque esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não quero mais esse tipo de adoração. Então, louva a Deus, pastor, louva a Deus pela dor,
da perda do Esdras, porque Deus me mostrou que era a hora dele. Louvo a Deus pela cura do Gabriel, louvo a Deus pela minha doença, louvo a Deus pelas terríveis momentos que eu vivi da minha vida enquanto estive longe dele. Por que louvo a Deus? Eu sempre questionava a Deus: Senhor, eu cresci no Evangelho, nasci no Evangelho, por que o Senhor me permitiu me afastar de Ti dessa forma? Eu não aceito, Pai, eu vivi, eu me conservei como jovem dentro da igreja, era leitor do Espírito de Profecia, lia a Bíblia como poucos jovens liam, amava ler a Bíblia, e ainda assim me desviei do Senhor. Senhor, por que o Senhor permitiu? Não aceito. Eu não aceitava, pastor, não aceitava. Um dia Deus me deixou assim, por conta dos meus próprios erros, enfraquecer-me, porque fui me afastando dele, da minha comunhão pessoal, que hoje Gabriel fala tão fortemente, e eu queria que ele entendesse isso, e hoje ele me dá aula, né? Ele está falando para todo mundo: você não pode deixar um dia de buscar o Senhor. E a bênção maravilhosa sobre a sala, que sempre a gente termina falando sobre a sala, e ele não poderia deixar de falar nesse testemunho, é que o Gabriel, sem que eu pedisse que ele fizesse isso, desde quando ele chegou do hospital, todos os dias ele entra na sala 57, ele acorda às 4 e pouca da manhã, e ele acessa a sala, e ele mesmo vai. E às vezes eu nem fico sabendo, e às vezes comentando com ele, ele diz assim: não, eu vi, pai, o sermão hoje. Eu ouvi, eu assisti. Então, assim, o resumo dessa minha fala é: nós somos como o Senhor Jesus, servos sofredores. Aceite essa honrosa condição, meu irmão. Esteja você desanimado na fé, tendo que padecer e sofrer para voltar a amar o seu Criador. Esteja você na presença de Deus todos os dias com Ele e mergulhado em sofrimentos. De ambas as formas, somos chamados para sermos a imagem do Senhor Jesus, servos sofredores. Como ele falou a respeito de Paulo, é importante que ele saiba o que significa sofrer por amor ao Evangelho. Que Deus nos abençoe, meu querido pastor amado, minha família da Sala 57, meu filho, te amo, Biel. Todo dia a gente diz isso um para o outro, e a gente aprendeu isso com Esdras. Cada abraço de Esdras era com um te amo no ouvido da gente. E a gente seguiu com isso. E é maravilhoso. Eu louvo a Deus por tudo, pastor. E pela sua vida também. Verinha, como tia, como irmã, como família, como é que você está se sentindo? E com você a gente vai terminar o testemunho, a gente vai pedir para o Gabriel orar, finalizando esse momento, que é muito representativa a oração dele. Pastor, a quantidade de oração, de mensagens, é imensurável. O tamanho que essa sala não dá para se medir, porque ela se expande por todo quanto é lado. É assim que o Espírito faz, não dá para medir. E assim, eu sou muito emotiva, você já me conhece, eu choro muito. Você é lindinha, fofinha. Embora que eu às vezes tento me controlar, mas não dá, porque eu amo demais esse Deus. Também já o fiz sofrer. E ele também me resgatou da dor. Quando as pessoas chegam para me dizer que estão com depressão, eu louvo ao Senhor. Porque em nenhum momento em que eu estive deprimida, eu deixei de orar. Foram muitos anos da minha vida. E muitas pessoas, na época em que eu vivia depressiva, acreditavam que isso era do maligno, né? E uma pessoa específica chegou a me dizer isso, não vou citar o nome, que é uma pessoa que eu amo, e dizer que era falta de comunhão e essas coisas todas. E realmente, as pessoas creem assim até hoje, mas quem vivia dentro de casa comigo, a minha família também, sabe, era joelho no chão, clamor, clamor, clamor. E eu louvo a Deus por ter vivido depressão, pânico, mictofobia, tudo que não prestou, meus pecados, tudo. Eu louvo a Deus, porque foi daí
que ele me encontrou. E ele me tirou de um poço de perdição, pedal de lama, me colocou num lugar alto e seguro, como fez com Semei, como fez com Gabriel, como fez com muita gente nessa sala que testemunha aqui. E eu vou falar uma coisa, de vez em quando a gente ouve a sala 57, a sala 57. E eu quero dizer a essas pessoas que às vezes entram para avaliar como todos nós entramos, experimenta. Experimenta, porque se experimentar, não tem para onde correr, né? Mas a história de Gabriel é meu filho do coração, né? E eu tenho um privilégio de fazer uma coisa que Deus me permite, porque se Ele traz para mim, é para eu cuidar. E eu já cuidei de Gabriel como terapeuta, meu sobrinho, meu filho, eu já cuidei dele. E eu estou cuidando de outro sobrinho agora. E eu peço a vocês que orem por esse sobrinho. Mas Deus tem dado tantas respostas para a gente, pastor. Gabriel foi um instrumento de Deus. E nós oramos muito pelo meu filho, Eric, que está afastado da igreja. Tenho orado pelos filhos das minhas amigas da sala, que estão afastados também. E durante esse turbilhão com Gabriel, eu pedi, Beta, May, por favor, ora por Eric, porque eles estavam na dor deles com Gabriel, e eu pedindo para orar por Eric, porque Eric está sendo provado, pastor. Está vindo labareda em cima dele, eu louvo ao Senhor pelas labaredas de fogo para purificar ele. Eu quero dizer à sala que tem orado pelo meu filho, que ele está voltando para a nossa, né? Ele morava só, e ele está voltando para a nossa casa. Eita, coisa boa, hein, Marta? Eu espero em Deus, meu pastor, que esse voltar para casa física seja apenas o começo da volta para a casa espiritual. Eu creio que meu filho estará conosco na linda manhã da ressurreição, na linda manhã onde todos nós estaremos reunidos para o céu. Ele ressuscitará espiritualmente. Amém. Estava morto e reviveu, como Biel estava morto e reviveu, como Semei, como eu, como todos nós um dia estivemos mortos e agora revivemos para o Senhor. Amém, glória a Deus. Posso deixar de ler esse texto. Estava aqui com ele esperando, quando é que o pastor Wagner vai pedir para eu falar, porque eu não queria lhe interromper, porque eu sou de interromper, entendeu? Lê, Aí mãe. o texto está aqui, e diz assim, 1 Pedro 5, 8 a 11, Biel, esse texto aqui, meu filho, é o texto que a gente devia ter gravado, colocado na parede, sabe? Para quando viesse a gente dizer em nome do Senhor. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resistir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade em todas as partes do mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Biel. Foi só um pouco. Foi só um mês. Para a gente parecer uma eternidade. Mas depois de termos sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, ficar e fundamentar, e a Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Foi Amém. um pouco de Glória a Deus. meus amores todos que estão aqui na sala.
no YouTube, agora, e que vão nos assistir, eu creio. Depois, todo o fogo que você estiver passando, todo o fogo que você estiver passando, é para te purificar. Deus tem planos para a tua vida. A fornalha de mamãe foi ardente. Ardente. Durante quase toda a sua vida. Foram 54 anos de fornalha ardente. Mamãe não tinha um dia de paz. 54 anos de fornalha ardente. E na fornalha ardente dela, ela decidiu ficar com o papai para que ele fosse feliz. E ele nunca foi. Mas sabe o que é que acontece? Ela conseguiu, porque ele agora dorme o sono dos justos. Amém. Se converteu. Valeu a pena. Que tamanho é a sua fornalha, eu não sei. Eu sei sim, que a fornalha arde, mas Jesus está lá dentro. Ele está lá dentro. Amém. Ele Verinha, vai nos restaurar. Amém. deixa eu pedir para Gabi. A gente ficaria aqui a manhã inteira, né, irmão? Um conteúdo desse, uma experiência dessa, é para a gente fazer vigília mesmo. Gabriel, eu queria que você dissesse aí as últimas palavras para as pessoas que estão aqui, que vão nos ouvir depois. E gostaria que você fizesse uma oração, encerrando esse momento tão especial que estamos vendo agora. Pode ser, querido? Pode ser sim, pastor. Para finalizar, em resumo, não há outra forma de descrever essa experiência senão o amor de Deus pelos seus filhos e o quanto Ele deseja a nossa salvação. É simples, é só lembrar o que Ele fez. Ele abriu mão de tudo, deixou de ter a sua forma divina para morrer em nosso lugar, para poder nos salvar. Se Ele foi capaz de abrir mão de tudo para te salvar, você acha que Ele não vai ser capaz de permitir um pouquinho de fogo para que Ele complete essa obra e você seja salvo? Se você está na fornalha, se você está no fogo, como tia Verinha falou, honre a Deus, ore, glorifique, porque Ele quer ver a imagem dele em você. E a única forma é tirando as tuas impurezas. Amém. Resista, persista e não desista. Amém. Oremos. Ore, amada. Querido Deus e maravilhoso Pai, que teu nome seja exaltado, glorificado, porque tu és o maior e único Deus que existe para nós. O teu nome é capaz de ressuscitar mortos, é capaz de salvar vidas e é capaz de curar doentes. E é através desse nome que nós hoje rogamos que o Espírito Santo caia sobre nós, sobre a tua igreja que já está separada e sobre todos os doentes que estiverem passando por qualquer enfermidade. Nós sabemos que o Espírito Santo tem um poder inigualável, que ele pode transformar, curar e salvar todas as vidas que forem clamadas, tanto por nós quanto por Deus. Então hoje, Senhor, te pedimos, derrama o teu Espírito Santo sobre todos nós
para que possamos ser instrumentos nas tuas mãos para apressar a tua vinda. Esse mundo não tem mais o que funcionar, não tem mais tempo, não tem nada de bom para oferecer. Então dá-nos força para realizar a nossa missão, de dentro para fora da igreja e de dentro para fora do nosso coração. Que nós possamos transbordar da igreja para fora e do coração para fora, para que outros sejam alcançados a tempo de serem salvos, para estarmos todos juntos no céu. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.